Cá está ela, ao vivo e a cores, Terezinha Landeiro. Olá, Olá, tudo bem-vinda, já tinha bem? saudades. É verdade, é verdade. Dois Só aninhos, nos vemos de tempo a tempo, quando sai um disco é uma tens de chatice. trabalhar mais. Tenho que fazer mais, não é? Em vez de 2 em De 2, ano a fazer de ano um sai ano. um disco Exato. novo e pronto, e vens cá. Claro, claro que sim. É a solução mais rápida. Exatamente, é verdade. Olha, mas foi giro porque isto há algum tempo. E eu estava a preparar a nossa conversa e vi uma entrevista tua e achei graça. Há concorrência. Há ah, Em concorrência. que falavas dos teus avós, que eram Sim, capitães de Abril, os dois, sim, vizinhos, enfim, infelizmente também desapareceram os dois no mesmo ano. é. Ou se calhar felizmente, porque é daquelas amizades que Se calhar levaram, só levaram para o outro funcionavam lado. assim, não é? Se tivessem os dois cá, não sei. Continuam a fazer o Euromilhões no céu. Que memórias é que tu tens, se calhar, deles, ou que valores é que se calhar achas que eles deixaram, sem tu perceberes? Deixaram-me muitas coisas. O pai do meu pai ensinou-me a cantar. Portanto, se eu aqui Já não estou era hoje pouco. a conversar contigo foi graças ao meu avô, que me ensinou a cantar. O pai da minha mãe, eu passava muito, muito tempo com ele e era uma pessoa com valores muito firmes, ahm, muito rigoroso, mas ao mesmo tempo muito generoso. E de alguma maneira eu acho que isso me passou, ou seja, este cuidado com o outro, com os amigos, o preservar os amigos. Quer dizer, isso ambos tinham, não é? Esta coisa de ter amigos que começaram na Força Aérea e foram até ao dia em que morreram, não Até ao é? fim. Portanto, são exemplos muito bons. A amizade que dura para sempre, a lealdade, serem resilientes, e a educação que tinham os dois, a forma educada como tratavam as pessoas e ver como as pessoas falavam deles também, não é? Era inspirador ver como os amigos e as pessoas que os rodeavam gostavam deles. E Então fizeram acho que isso, parte da tua construção, porque sim, nós somos também sem aquilo. dúvida, sem dúvida. Temos as nossas raízes. Tu Uhum. disseste na nossa última conversa que eras uma miúda muito calma, que praticamente não davas trabalho nenhum. Coitado, devia ser o Guilherme, que é o teu irmão, não é? Sim, Devia ser sim. ele, devia sobrar para ele. Sobrava mais para Pois ele, claro, já coitadinho. sabia, eu sei como é que é. Que é mais velho, isto sobra sempre Claro. aos mais velhos. Mas havia alguma coisa em que tu fosses assim mesmo muito teimosa? Não. Teimosa eu sou. Sou muito teimosa, Isso sempre não fui. perdeste. Isso nunca perdi. Quem sofria até mais com isso até era o meu pai. O meu pai estudava comigo quando eu tinha que estudar para os testes, estudava comigo matemática, físico-química. E quando eu embicava que era assim de uma determinada forma e ele me começava a explicar que não era, que ele dava raia sempre. Tanto que o meu pai era genial a matemática e físico-química e etc. O meu pai é genial, eu acho que o meu pai é muito genial. A Mas ele vários já, níveis. a vários níveis, mas ele era muito genial a matemática e físico-química e história e tudo. E eu estudava muito com ele. Mas a dada altura eu tive que ir para uma explicadora de matemática, porque eu precisava ter 19 e estava com 17 e desistimos dos estudos entre pai e filha porque achámos que podia ali acabar uma relação de pai e filha. Não estava a passar, a mensagem não passava. Era difícil, era muito difícil, porque o meu pai queria que eu fosse muito rápida a raciocinar, eu às vezes não era tão rápida como ele gostava que eu fosse, e eu refilava quando ele me queria explicar as coisas porque eu queria aprender sozinha. Bem, aquilo dava sempre conversa, portanto eu era muito teimosa, continuo a ser, mas acho que é uma teimosia boa que me faz andar para a frente, que me faz querer chegar lá. E se me disserem assim, não és capaz, eu vou mostrar que sou capaz e Em consigo. tudo. Sim, Na música, sim, 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 sim. na cozinha, nas artes, Tudo. em tudo o que te Tudo o que eu apetecer. puder, tudo o que eu puder. Já falámos disto, a tua mãe levou-te aos 12 anos à Casa de Linhares, não Uhum. foi? Para o Visar Namora, tu vais lá como fã, pronto, acabas a cantar depois em público, nessa Isso. mesma noite. Tu achas que hoje consegues perceber um bocadinho a improbabilidade desta história ou não? Consigo perceber que é um bocadinho inusitada e que não faz muito sentido uma criança de 11 anos apaixonar-se por fado, não é? É um bocadinho estranho, principalmente se não tem um pai ou uma mãe ou uma avó ou um avô que cantasse ou que tocasse. Não há uma raiz na minha casa, não há uma raiz de fado, portanto é estranho, porque é que com 11 anos eu acho que o fado é tão apelativo. E depois, ainda por cima, levarem-me a uma casa de fados quando eu faço 12 anos e eu gostar de ir a uma casa de fados também é inusitado, portanto. Percebo que a história é estranha, Estava escrito. mas estava, tinha que ser assim, acho que tinha que ser assim de alguma maneira. Ainda por cima apareceu o pessoal que não tem importância nenhuma, apareceu o Jorge Fernando, não foi? A Raquel Tavares, a Celeste Rodrigues, enfim. Tudo Foi um pessoas. batismo simpático. Não, eu nessa noite tive zero consciência da noite que eu vivi. Sim. Percebi que foi importante para Sentiste mim, que tinhas entrado num sinto que mundo gostei, diferente. sim, sinto que me identifiquei. De repente senti aquela sensação de pertença, de sentir que se pertence a um determinado lugar, mas não percebi
a dimensão das pessoas que ali estavam naquela noite. Só mais tarde, quando entrei nos meandros do fado e estudei um bocadinho a Começa a coisa, cair uma ficha é atrás que eu da comecei a outra. perceber, uau, naquela noite estava fulano tal e fulano tal e fulano tal. Uau, foi incrível. Há uma coisa curiosa que muita gente dizia-te, e com razão, que certas letras do fado não eram apropriadas para a tua idade. Claro. Obviamente, tu começaste depois a escrever muito cedo, começaste a escrever aos 13 anos, foste quase obrigado, não é? A encontrar a tua voz, a ter que encontrar material quase partido de coisas que te Sim, dissessem respeito à tua vida. sim. Fui forçada pela minha idade a procurar letras que eu entendesse e que fizessem sentido para mim. E daí a escrita surgir, não é? Porque tinha sempre aquela defesa de se eu escrevi, então eu entendo. Não quer dizer que isso seja totalmente verdade. Eu agora, aos 30 anos, começo a pensar que se calhar foi uma estratégia que eu arranjei, mas que se calhar também não é totalmente sincera, porque também podia ser meio um papagaiozinho, não é? Tanto que ouvia, que podia escrever coisas que se calhar Certo. também não entendia assim tão E a bem. letra também fica depois para o discernimento de cada um, não é? Cada um Exatamente. interpreta à sua maneira também. Exatamente. Mas foi a defesa que eu arranjei para poder cantar determinadas coisas escritas por mim e determinados assuntos escritos por mim e dizer, não, eu entendo porque fui eu que escrevi. Hum, mas é difícil uma Mas criança. transformou-se numa coisa boa. Sim, super. Aliás, eu acho que não existe sem escrever, na verdade. Mas é difícil uma criança encontrar letras no fado. Sim. Números, se calhar, é mais fácil. Tu estudaste gestão, Sim, mas percebo. nunca houve. Estudaste, mas nunca houve aquele momento em que tu te imaginaste em gestão e fora da música, não é? Não, não. Até porque não era o meu curso de sonho. O meu curso de sonho era medicina, que não entrei. 17, Depois foi tal 17 a matemática. foi. Depois tive em engenharia biológica, que também não foi um sonho. Depois estive em ciências da saúde, que também não foi um sonho, e pensei, bolas, mas está difícil. Isto Até é a que cheguei a música e pronto. gestão e tirei o curso. E gostei muito do curso, aprendi muito, mas, não, mas depois Sim, acabei não por não estás também fazer a nada exercer com aquilo. Se calhar nem a cantar rap. cantar. Agora. Porque chegaste a ir a Ai, concursos sim, sim, quando sim, eras sim, mais sim, novinha. quando era miúda. Que tem uma grande componente também de português, não é? Tem. E esse meu amigo com quem eu participei nesse concurso, foi uma canção que fizemos em conjunto. Era o meu amigo que sabia mais palavras e mais significados de palavras, porque ele podia saber as palavras, mas não Era o saber o que André, é não que é? elas Era o queriam. André? Sim, André, André Muniz. Muniz. E ele podia saber as palavras, mas não saber o que é que elas queriam dizer. Mas ele sabia, porque ele passava o dia a ler dicionários, que eu acho isto uma coisa maravilhosa. E então foi assim o primeiro contacto que eu tive com alguém tão dedicado à palavra, Epá, se toda a assim gente de do hip perto. hop passasse o dia a ler dicionários, Era tínhamos incrível. letras muito mais Ele é incríveis. muito incrível. Mas eu acho que o hip hop tem letras incríveis. Não, eu também acho que quando E, é bem feito, é, tem de facto. É é como todas impressionante. as artes. Quando Sim, é bem exato. Quando feito, é bom, é bom. é bom. E Ponto. tem letras muito apropriadas e Sim. muito Sim, certeiras. sim, sim. A Terezinha Landeira é a minha convidada hoje aqui no Música PT. Será que lhe descobres a poesia? É a pergunta que fica no ar, já falamos disso aqui a pouco. É o novo disco. Tu entraste muito nova na mesa de frades, acabaste por ficar ligada à casa também. O que é que se calhar uma casa de fados ensina que não há mais palco nenhum que ensine? Ensina tudo. Ensina. Primeiro cruzamos-nos com muitos artistas, com muitos fadistas e com muitos músicos, que serão os nossos professores, que serão com quem nós vamos tirar dúvidas e aprender, ouvir, quer seja a cantar e a tocar, quer seja a conversar. Aprende-se muito. E no outro dia fiz uma noitada de fados que foi só a conversar. E foi das noites mais fadistas que eu tive nos últimos tempos, porque conversar também se aprende muito. Portanto, as casas de fado ensinam-nos não só a cantar e a tocar, mas também o que é o fado, como é que se vive o fado, como é que nasceu, como é que não nasceu. Essa história de como é que nasceu, eu confesso que eu não perco muito tempo a andar para trás na história e a perceber de onde é que veio, porque há muitas teorias diferentes e eu não entro por aí, mas saber como é que se faz a mim interessa muito. No fundo, tentar entender os artesãos do fado. A escrita, porque é que se escreve assim, como é que se escreve, o que é que são os fados tradicionais, como é que eles surgem, porque é que surgem, porque é que são tradicionais. Tu puxas sempre muito esse lado do tradicional. Aliás, na última conversa que tivemos, disseste assim uma coisa interessante, que não és contra misturas, mas gostas que se perceba quando uma coisa é fado tradicional e quando outra Quando é uma são viagem viagens musical, enfim. musicais, Sim. exato. Achas que há medo de usar essa palavra, o tradicional?
Não devia haver. Aliás, até há quem diga nos fados, que nós o que chamamos o fado tradicional são fados que não têm refrão e cuja melodia se repete constantemente, ou seja, no fundo é como se a música só tivesse uma parte A, porque a melodia é sempre igual. Qual é a magia disto? Nós podemos lá pôr a letra que nós quisermos e estilar, ou seja, arranjar o nosso próprio estilo dentro daquela melodia. O mesmo dois fadistas diferentes podem cantar o mesmo fado com letras diferentes, a mesma melodia com letras diferentes. E há quem diga que isto não se chama fado tradicional, mas sim fado. Nós, fadistas, é que ao longo dos anos fomos passando a chamar aquilo fado tradicional para distinguir dos fados canção, que são os que têm refrão. Sim. Por isso, eu acho E que estranho. são aqueles que também foram mais nas rádios e por Sim, aí fora. e há uma diferença entre fado tradicional e fado conhecido. As pessoas às vezes confundem fado tradicional com um fado que é muito conhecido. São coisas diferentes. Até pode ser muito conhecido e ser tradicional, mas não é obrigatório, não é uma condição. E acho que não há necessidade de ter medo da palavra tradição, de ser tradicional. Acho que é uma coisa boa, não tem que cheirar a velho. Tradição é só uma questão de linguagem, de preservação de linguagem, de essência. E não uma coisa que nos prenda no tempo ou que nos ponha 80 anos para trás. Não acho que seja por aí. Acho que é mais uma questão de defender linguagem e identidade. Se bem que hoje estamos numa altura em que as pessoas têm muito pouca atenção. O fado exige atenção. Exige tempo, Tempo. exige silêncio. E as pessoas hoje têm menos tempo e menos paciência, se calhar, para ouvir. Achas que se perdeu um bocadinho ou não? Eu noto que eu própria tenho menos capacidade de atenção. Eu acho que graças às redes sociais, Sim. e E não só, e infelizmente, aos jogos, enfim, e tudo às aquilo coisas, que... como as coisas estão a acontecer, corre tudo mais depressa e nós temos uma capacidade de atenção muito mais curta. E no fado realmente requer silêncio, requer que as pessoas parem, ouçam a letra, ouçam a música. Não é tanto uma música para estar a ouvir e a dançar, é uma coisa que requer alguma atenção. Por isso é que eu digo sempre que o fado não tem que agradar a toda a gente, nem vai agradar a toda a gente, porque nem toda a gente tem a disposição ou a vontade de parar a vida para prestar atenção àquela música. E está tudo bem. E se calhar não tem que ser para todos E os não dias, tem, não é? e não tem que ser. Eu não E tenho há que um dia que me comer apetece ali fado e amanhã não. cozida à portuguesa todos os dias. Se calhar não me apetece. Tal e qual. Apetece-me ao domingo. Tal e qual. E o facto de ser uma coisa tão intensa e tão pessoal e que nos fala diretamente ao coração, ou não, às vezes também são só histórias do cotidiano e são mais leves e está tudo bem. Tu Mas continuas a requer cantar tempo. para os turistas, mas também defendes que o espetáculo não deve ser só adaptado só porque há estrangeiros na sala. O que é que os turistas entendem no fado, mesmo sem perceberem nada da nossa língua ou percebendo muito pouquinho? Eu acho que eles entendem tudo e não entendem nada. Ou seja, O entendem. sentimento percebem. É isso. E isso é suficiente. Depois vêm ter connosco e dizem: não entendi uma palavra, mas entendi perfeitamente o que é que isto quer dizer ou onde é que isto quer chegar. E eu isto também não sei explicar porque é que acontece. Mas as pessoas emocionam-se sem perceber do que é que nós estamos a falar. Portanto, há alguma coisa de especial o fado há de ter para chegar a pessoas que não entendem português. Portanto, é especial. Se bem que tu és muito aberto a outras influências, não é? Música popular brasileira, samba, o flamenco, por aí fora. Qual é que foi a música, a artista fora do fado que se calhar que mais mexeu contigo? És capaz de dizer? Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a música brasileira. Eu adoro MPB. Porque também cresci a ouvir. Os meus pais ouviam muito em casa. Chico Buarque, Caetano Veloso, portanto, Maria Bethânia. Eu cresci a ouvir estes artistas em casa. Por isso tenho uma ligação... E tem letras péssimas, não é? Fogo, eles são impressionantes. Eles conseguem falar sobre tudo. Literalmente tudo. Ou às vezes com uma graça, outras vezes com uma profundidade, outras vezes conseguem ser super versáteis nas temáticas, nas abordagens, e isso é extremamente inspirador para quem compõe e para quem canta também, mas para quem compõe é extremamente inspirador. Claro que depois aqui ao nosso lado o Flamengo é um expoente máximo da emoção e das entranhas e que também casa muito bem com o fado e com com a nossa fatalidade e com a nossa tristeza. Portanto, eu acho que é fácil nós ligarmos com os estilos tradicionais de cada lugar, porque dizem muito sobre as pessoas e sobre os lugares onde nós vamos. Eu estou a pensar na Terezinha Landeira, alguém a dizer-lhe: isso não dá para escrever uma música sobre isso. Não dá. Dá. Tenho aqui o Chico, tenho aqui a Betânia. Olha lá, Dá só se sempre. não dá. Há sempre alguém que nos mostra que qualquer palavra se encaixa numa música. Sempre. E ainda hoje a música é um prazer. É uma coisa que, Sim. quando estamos muito dentro do meio, é natural que às vezes há mais cansaço. Sim. Ainda- Às vezes não me apetece ouvir música. Estou cansada, não me apetece ouvir música.
vou no carro em silêncio. Ouvir Ou um podcasts. podcast, pois, também Acontece acontece. muito. Mas depois há momentos em que eu preciso muito ouvir música e vou ver um concerto. Ainda agora fui ver um concerto da Cristina Branco na Voz do Operário, com a participação do coro de meninos da Voz do Operário. E terminei o concerto, fui com o meu marido. Eu olhei para ele e disse: epá, realmente, quando um concerto nos enche as medidas, nós vimos tão contentes, tão satisfeitos. Eu adorei o concerto. Foi um concerto sobre as canções do Zeca Sim. Afonso. E sabe tão bem. E quando é bom e quando nos preenche, parece que ganhamos energia, ganhamos bateria para o resto da semana ou para o resto do mês. É muito bom, sabe muito bem, eu gosto muito. Já vamos falar do teu trabalho novo, só tenho aqui uma pergunta para ti Uhum, antes de ouvirmos mais música. Tu em 2022 criaste o Alguidade de Palavras uhum. no Instagram, tu improvisavas textos em cima de um fado. Ainda tens esse lado mais repentista ativo ou não? Ou, Mais ou menos. é? Eu tenho feito menos coisas desse género e sinto que também estou uma compositora um Eu bocadinho mais aqui preparado ponderada. aqui com 2 ou 3 palavras já para tu criares um fado e Não, afinal não. e é assim, vamos ver. Isso que eu faço também não é de repente, as pessoas deram as palavras, eu tive um bocadinho de tempo a pensar. Era uma ratoeira. Mas os cruzei-me com muitos fadistas que eram geniais no repentismo, de repente darem-lhes uma palavra e eles, ou imagina uma desgarrada Sim, e brutal. fazerem logo uma Há resposta. gente que é brutal. Bem, temos as Até desgarradas do rap também, que há sim, bocadinho tínhamos falado nisso, não é? exatamente, pois no folclore também há muito Também. isto e no fado era constante este acontecimento. E é muito giro. E é muito giro. Hoje está cá a Terezinha Ladeiros, a Terezinha que começou a escrever porque sentia que as palavras tradicionais não eram bem para a idade dela. Tu hoje sentes que escreves mais para ti ou mais para as outras pessoas também se reconhecerem nas canções? Não sei, essa parte eu não sei. Escreves. Sei E que depois logo se antes vê. escrevia mais sobre mim. Agora escrevo mais sobre o que me rodeia. Isso foi uma coisa que mudou um bocadinho. Não quer dizer que depois não volte. Claro que é assim, escrever sobre o que me rodeia também é escrever sobre mim, porque no fundo é a minha visão sobre o que me rodeia. Mas é um bocadinho menos autocentrado, talvez. Mas continuo, mas acho que escrevo mais para mim do que para os outros. E Se os depois outros logo se vê. gostarem, tudo bem. Exatamente. Pões cá fora. Acho que é isso. O teu novo disco chama-se Será que lhe descobres a poesia? Uhum. E esta pergunta é feita para quem? É ao público? É ao amor? É ao mundo? Isto é uma pergunta para quem? Eu acho que é uma pergunta para toda a gente e para várias circunstâncias. O mais direto é: será que lhe descobres? E que é o que retrata a canção que tem este título, que é uma história de amor. No fundo, é se eu mostrar o meu coração, será que tu lhe queres descobrir a poesia? Será que queres entrar nele, descobrir as coisas boas, as coisas más, etc. Mas na verdade, eu também acredito que à nossa volta as coisas têm muita poesia. Tudo tem poesia, tudo. As relações têm poesia, as paisagens têm poesia, os quadros têm poesia. No fundo, é quase desafiar as pessoas a descobrirem a beleza e a poesia das coisas. Porque eu acredito que existe em tudo. Tudo tem um bocadinho de poesia. Gosto de pensar assim também. Tens aqui nomes muito diferentes do disco, não é? O António Uhum, Zamujo, muito. o Marcelo Camelo, a Mimi Frois, a Luísa Sobral. O que é que tu procuraste nestas pessoas? O facto de todas as canções deste disco serem baseadas em quadros do Alfredo Luz faz com que as temáticas sejam todas muito diferentes e traga esta mistura de temáticas e de cores e de quadros e de imagens, tudo muito misturado e muito diferente. E eu pensei que também tinha que trazer uma sonoridade que acompanhasse esta mistura e esta diversidade que existe em termos de temática, etc. Então pensei que faria sentido pedir letras a compositores, letras não, desculpa, melodias, a compositores, também eles muito diferentes entre eles. E então acho que se conseguiu uma diversidade musical, Porque é um presente, tu não sabes. Só depois de abrir o presente é que sabes o que é que eles nunca te se enviaram. sabe. Eu espero ou penso que vai acontecer uma coisa dentro daquela linguagem, mas depois pode sair uma coisa completamente Sim. diferente. Aliás, a Luísa Sobral, o que eu canto a Luísa é uma coisa muito diferente do que ela costuma fazer. Daquilo que é o tradicional Que da ela Luísa costuma Sobral. fazer. Sim. Portanto, mas ou seja, trazer pessoas diferentes faz com que musicalmente também haja esta diversidade e esta mescla. E o que é que a pintura está que a música não está? Porque é que tu ligaste aqui tanto ao Alfredo Luz? Deu-me a inspiração que às vezes me faltava. O Alfredo Luz fez-me escrever em momentos em que às vezes não tinha assim nada para dizer ou me sentia mais seca, como eu costumo dizer, de criatividade e de ideias e de
O Alfredo, com os quadros dele, fez-me ver novas histórias, fez-me pensar sobre novos assuntos, fez-me. Claro que as escolhas também não são inocentes, não é? Se eu escolho determinados quadros é porque eles também me dizem alguma coisa a mim e me fazem sonhar com determinada coisa. E por isso vão buscar algo aqui dentro que eu não estava a encontrar ou não estava a ver. Mas ajudaram-me a encaminhar a minha escrita e a minha composição. E há uma ideia que está sempre muito presente em ti, que é aquela ideia de preservar o fado sem o fechar ao mundo. Mas tu achas que o teu papel hoje também passa um bocadinho por traduzir o fado para as novas gerações? Ahm, Comunicá-lo, talvez, sim, Comunicá-lo. comunicá-lo. Que parece uma palavra melhor. Comunicá-lo. Ahm, Através de letras novas, através de novos fados tradicionais, de novas temáticas, atualizar um bocadinho o vocabulário, porque há palavras que caíram em desuso e que ainda se cantam nos fados, mas a minha geração e eu própria às vezes não sei muito bem Sim. o que querem dizer, porque nunca me debrucei sobre Sim, elas. sim, eu houve uma altura que peguei que é no timpanas por Sim, aí, sim, e eu fui tentar. E há expressões que de tem facto muitas expressões que nós não tu sabemos já não fazes ideia o que é. e Umas que, que que ainda são meio, chegas e lá que e no fundo outras são não. meio private jokes que havia naquela altura, que eu Certo, também não sei muito certo. bem localizar, ou personagens que eram muito relevantes naquela altura. Por isso, através das letras novas que eu escrevo e que decido cantar, tento torná-las um bocadinho mais atuais para que comecem a fazer sentido para a minha geração. Estás nos 30, não é? Sim, Não infelizmente. digas começar, Não diz estava com ar preparada feliz. ainda. Estava tão bem nos 20 ainda. 4 discos, Casas de Fado, Sim. Festival da Canção, concertos internacionais. Ainda há alguma coisa que te assuste no palco ou não? Não, eu gosto mesmo muito de estar em palco. E este ano o ano passado, fiz o CCB. Já tinha cantado no CCB, mas ainda não tinha feito sozinha, o grande auditório. E pensei, quando pisasse, que ia entrar em pânico, ou que ia ser aquela coisa de tirar o fogo, porque era uma sala que eu queria muito fazer, é Sim. uma das minhas salas favoritas de Lisboa. Mas foi estranhamente familiar. Foi uma sensação estranhamente familiar. Também porque, felizmente, já tive a sorte de pisar salas grandes também, e até lá fora. E então vai-se tornando tudo mais Há sempre natural. aquelas pequenas borboletas, normal, aquela pequena Temos ansiedade, sempre, isso nunca isso vai existir desaparece, não é? sempre, sempre. Isso é o respeito que nós temos por aquilo que vamos fazer e Sim. pelas pessoas que estão lá. Nós não queremos defraudar o público. Queremos que o público saia dali feliz e com a melhor sensação possível do nosso concerto. E não é normal que esse nervosismo exista. Mas às tantas vai se tornando uma coisa cada vez mais familiar e cada vez mais natural. E é tão bom, porque é sinal que é uma coisa que acontece com regularidade, que estamos no sítio certo, que era para estarmos. E então essas borboletas são boas. Porque, no fundo, quer dizer, tu vais lançando os álbuns, mas depois o complemento a isso São os concertos. é Claro. apresentá-lo ao vivo, E é isso que nós é queremos fazer, partilhar. na verdade. Poder partilhá-lo cada vez mais, fazer com que as músicas deixem de ser nossas e passem a ser dos outros. E esse é o nosso grande objetivo. Terezinha Ladeiro com este álbum novo para descobrir, porque está tudo no título. Será que lhe descobres a poesia? Tivemos aqui um álbum 2 em 2 anos, estávamos a brincar um bocadinho antes do início desta Certo. conversa, que só faltou aqui 2022, que foi o ano da pandemia, enfim, já foi o terminar, mas percebe-se porque é que não apareceu. Sim. Mas é esta a cadência, mais ou menos. É mais ou menos isto. É mais ou ou menos menos 2 isto. em 2 anos. 2, 3, a coisa vai Até ser. agora bate sempre certo. Sim. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Gostei todo beijinho. meu. Obrigada.